Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui. No vídeo anterior a gente conversou sobre as contribuições de Melanie Klein e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as contribuições de Winnicott para a psicanálise, né? Ele é um renomado psicanalista que tiveram ideias assim transformadoras para a nossa compreensão do desenvolvimento infantil, a importância do papel vital do ambiente na formação da personalidade. Então a gente vai descobrir ali como que as suas teorias continuam a influenciar a psicanálise e o cuidado infantil até hoje. Mas antes de eu começar, eu deixo um convite para vocês. Clica aqui, deixa um like nesse vídeo e se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que aparecer por aqui. Então, para começar, né, eu acho legal a gente se contextualizar na história. Bom, Donald Winnicott, ele é um psicanalista do século XX, trouxe ali pra gente uma nova perspectiva para a psicanálise, né? Ele se formou em medicina, ele se especializou em pediatria, e o Winnicott ele foi muito influenciado pelas obras de Freud e de Melanie Klein, mas ele foi influenciado, mas acabou desenvolvendo as suas próprias teorias distintas. Então, ele se destacou muito na psicanálise devido à sua abordagem humanista e a sua ênfase, né, na importância do ambiente na saúde mental. Então, a gente vai ver um pouquinho de tudo isso aqui. E ao final do vídeo, eu vou deixar algumas recomendações de leitura para vocês, para quem gostou, se interessa por Winnicott e quer se aprofundar nas teorias que ele nos deixou. Então, um dos conceitos que o Winnicott nos trouxe é a respeito do objeto transicional. E acaba que essa também é uma das ideias mais conhecidas de Winnicott, né? Então, um objeto transicional pode ser um cobertor, um ursinho de pelúcia ou qualquer outro objeto que a criança escolheu vai ali proporcionar para aquela criança um conforto emocional, em especial em momentos de ansiedade ou de separação dos pais. Esse objeto, né, ele vai servir como uma ponte entre o self e o mundo externo. Ele vai ajudar a criança ali a fazer a transição do estado de dependência total para uma relativa independência. E esse objeto transicional, ele é único para cada criança e é escolhido por ela. Não é um objeto que vai ser imposto pelos pais. É a criança que vai definir qual vai ser o seu objeto transicional. Então, esse objeto ele representa a primeira posse, né? Um não eu da criança. Então, vai ocupar ali um espaço intermediário entre o subjetivo e o objetivo, o mundo interno e o mundo externo. E aí, né, entra o Winnicott que viu esse objeto transicional como um fenômeno normal no desenvolvimento infantil, que surge lá em torno dos 6 meses de idade, quando a criança começa a perceber que a mãe, ou um cuidador, né, principal, é uma entidade separada. Então, a criança se apega a um objeto transicional, a criança ela começa a entender e aceitar a realidade da separação e da independência. Então, esse objeto, ele vai oferecer ali segurança, conforto para permitir que essa criança possa explorar esse mundo externo com uma maior confiança. Então, é um meio através do qual a criança ela começa a entender e a também gerenciar suas próprias emoções, o que vai contribuir, é claro, para o seu desenvolvimento da sua autonomia, para o seu desenvolvimento emocional saudável. E esse objeto transicional, ele não é apenas um item físico, ele é carregado de um significado simbólico, ele tem ali uma representação simbólica também. E ele representa a união dos aspectos internos e externos da experiência daquela criança. Então, agindo como um símbolo da mãe, ou digo mãe, mas vocês podem entender também de um outro cuidador principal na vida da criança. Então, esse objeto transicional vai agir como um símbolo da mãe na ausência dela. Então, esse objeto ele vai ajudar a criança a criar a sensação de continuidade e presença, mesmo quando a mãe não está ali fisicamente presente. E aí o tempo vai passando, né? A criança vai amadurecendo e a necessidade dela de estar com esse objeto transicional vai diminuindo. Mas seu papel, assim, fundamental nos primeiros estágios de desenvolvimento emocional e psicológico
permanece assim como marco na teoria de Winnicott, onde esse objeto transicional ele é um precursor vital para a capacidade, né, de formar relacionamentos significativos, manter uma sensação ali de segurança interior. Então, né, quando a gente aprofunda nesse conceito do objeto transicional de Winnicott, a gente vê que ele explica a importância desse objeto transicional no desenvolvimento emocional infantil, destacando ali a importância desse objeto para ajudar a criança a navegar na transição do estado de dependência para uma autonomia, uma individualidade que vai vir a ocorrer. Assim como Melanie Klein, né, na sua contribuição para a psicanálise, falou sobre o brincar, o Winnicott também. Para ele, né, ele considerava que o brincar é uma atividade vital para o desenvolvimento saudável da criança. Então, na visão dele, o brincar é uma área intermediária de experiência que existe entre a realidade interna da fantasia individual e o mundo externo que é compartilhado. Então, é através do brincar que a criança vai explorar e fazendo sentido do mundo que está ao seu redor, com as suas experiências internas. Então, é no brincar que a criança ela experimenta uma mistura de realidade e fantasia, que vai permitir para ela expressar seus pensamentos, seus sentimentos, que pode ser muito complexo de serem verbalizados, né, por uma criança. Então, por exemplo, ao brincar com bonecos, uma criança ela pode representar e trabalhar conflitos familiares, medos, ela pode também processando ali as suas experiências e emoções de uma forma mais segura, mais controlada. Outro conceito também que o Winnicott introduziu é o de espaço potencial em relação ao brincar. Então, o que seria esse espaço potencial? É uma zona intermediária entre o eu e o não eu. É onde o brincar acontece. Então, é um domínio onde a realidade e a fantasia se sobrepõem e a criatividade é quem emerge. Então, o brincar nesse espaço potencial, ele é essencial para o desenvolvimento da capacidade de estar sozinho. Uma habilidade, sim, que é crucial para que se seja desenvolvida a independência e a criatividade ao longo da vida. Então, é através do brincar, né, que a criança começa a aprender a manipular símbolos e a usar a imaginação. Então, ali ela está desenvolvendo habilidades que são fundamentais para o pensamento criativo, para a resolução de problemas. Então, a gente pode ver brincar não apenas como uma forma de expressão, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento também cognitivo e emocional. E na psicanálise, né, o Winnicott utilizou a teoria do brincar como uma técnica terapêutica muito importante com crianças. Então, ele observava como as crianças brincavam e interpretavam um significado simbólico dos seus jogos, das suas brincadeiras. Então, essa abordagem permitiu que ele acessasse o mundo emocional da criança, entendesse as suas ansiedades, os seus desejos, os seus conflitos internos. Um exemplo, né, quando uma criança encena de uma forma assim repetitiva jogos de separação em reunião, ela pode estar ali trabalhando através de ansiedades de separação. Então, entender e interpretar esses jogos no contexto terapêutico, ele pode fornecer assim insights muito valiosos sobre as necessidades emocionais da criança. Ajudar ela na resolução de questões psicológicas. Então, quando a gente aprofunda na teoria do brincar de Winnicott, a gente vê que ele destaca que ele percebia o brincar como uma janela para a mente da criança, como um meio assim vital de expressão de desenvolvimento e uma ferramenta-chave para que ocorra, né, a terapia infantil. Outro conceito sim, que Winnicott nos trouxe para a psicanálise é do falso self, verdadeiro self. Então, é uma parte que explora sobre a autenticidade e adaptação do indivíduo. Então, o self verdadeiro é a expressão autêntica do ser. Tem ali caracterizado pela sua espontaneidade, a sua sensação de estar vivo. Então, o self verdadeiro ele é o núcleo da identidade pessoal. Está assim, muito ligado à criatividade, à realização pessoal. Já por outro lado, né, o falso self é uma versão do self que acaba tendo que se adaptar às demandas, às expectativas do ambiente, em especial às expectativas dos cuidadores primários da infância. Sim, aí é que a gente precisa analisar, porque embora seja necessário sim uma certa adaptação,
isso é saudável, se temos um falso self dominante, isso pode resultar de um ambiente que não responde de uma forma adequada às necessidades do indivíduo. Isso pode levar, sim, a uma desconexão da autenticidade, da espontaneidade daquele indivíduo também. Então, um self verdadeiro, ele emerge de um ambiente que apoia a expressão espontânea, responde de uma forma sensível às necessidades da criança. Em contraste, né, o falso self se desenvolve como uma defesa, quando o ambiente não proporciona esse suporte. Então, por exemplo, uma criança tem as suas expressões emocionais, ela tem as suas expressões emocionais, mas elas são assim de uma forma constante, ignoradas, rejeitadas pelos pais, ela pode ali acabar suprimindo o seu self verdadeiro e deixando emergir ali o seu falso self, porque ela está buscando a aprovação dos seus pais. E assim, o falso self não é necessariamente patológico, tá? Ele tem um papel ali de ajudar a gente a navegar no social, a se adaptar ao mundo externo. Porém, se o falso self tá de uma forma muito excessiva, dominante, ele pode acabar levando uma sensação de vazio, de inautenticidade e até de desconexão com a própria identidade, com as próprias emoções. Então, né, na terapia, os conceitos de verdadeiro self e falso self, eles são essenciais para a gente entender as questões de identidade, autenticidade e também as relações interpessoais do nosso paciente. Então, o trabalho terapêutico ele entra como uma forma de visar facilitar a emergência e o fortalecimento do verdadeiro self, permitindo que esse indivíduo ele viva de uma maneira autêntica como também satisfatória. Então, um adulto que se sente desconectado das suas próprias emoções, que fica ali numa luta constante para estabelecer relações significativas, ele pode sim estar operando a partir do seu falso self. Então vai ser através da terapia que essa pessoa vai começar a explorar, a se reconectar com o seu verdadeiro self. Então desenvolvendo ali um sentido mais forte de identidade, de bem-estar. Então esse aprofundamento, né, no conceito de verdadeiro self, falso self de Winnicott explica a importância desses aspectos na formação da identidade como também da saúde mental. Porque mostra como o ambiente na infância ele desempenha assim, um papel muito crucial, né, no desenvolvimento do self, na adaptação social. Outro conceito muito conhecido de Winnicott é o de ambiente facilitador, né, onde o Winnicott enfatiza a importância, sim, deste ambiente facilitador no início da vida da criança, em especial. Então, esse conceito ele se refere a um ambiente que apoia o desenvolvimento saudável do self da criança. Então, esse ambiente facilitador ele vai fornecer a segurança, o suporte, os cuidados necessários para que essa criança ela possa explorar, brincar, desenvolver a sua identidade de uma forma saudável. O Winnicott ele acreditava, né, que o ambiente, sobretudo, né, os primeiros cuidadores, tem ali um papel assim ativo no desenvolvimento emocional da criança. Então, um ambiente facilitador, ele permite a expressão espontânea, ele apoia ali, né, o desenvolvimento do verdadeiro self da criança, enquanto protege também de experiências traumáticas que sejam muito excessivas. Além desse ambiente facilitador, ou melhor, junto com ele, Freud. O Winnicott também trouxe o conceito de mãe suficientemente boa, onde esse termo ele descreve uma mãe, sempre que eu falar mãe, não necessariamente tem que ser a mãe, pode ser um cuidador principal, tá, gente? Então esse termo, né, ele descreve uma mãe que atende de uma forma adequada às necessidades da criança, mas não de uma maneira perfeita. Então o que seria uma mãe suficientemente boa? É uma mãe que é sensível, é atenta, é responsiva, mas ela também permite que essa criança experimente algumas frustrações que são toleráveis para ela. Então, o que é essencial para o desenvolvimento de resiliência e independência também da criança. Então, uma mãe suficientemente boa pode não atender imediatamente todos os choros do bebê, permitindo que ele vá, né, experimentando pequenas frustrações. E essa abordagem ajuda a criança a desenvolver a capacidade de lidar com a realidade
e a construir um sentimento de autonomia também. Então, o ambiente facilitador e a presença da mãe suficientemente boa, elas são fundamentais para que a criança desenvolva o seu verdadeiro self saudável, uma capacidade de relacionamento interpessoal autêntico. Então, o Winnicott, ele via a interação entre a criança e o ambiente como um processo dinâmico, onde o ambiente ele ajusta suas respostas às necessidades e ao crescimento da criança. E a falha em fornecer um ambiente facilitador ou a presença de um cuidador excessivamente intrusivo ou até negligente pode levar ao desenvolvimento de um falso self dominante ou a dificuldades emocionais ou relacionais na vida adulta. Então, a qualidade do ambiente de cuidado inicial ela é vista assim como crucial para a saúde mental a longo prazo. Então, o ambiente facilitador, a mãe suficiente boa de Winnicott explica para a gente como a interação entre criança e seu ambiente primário é vital para o desenvolvimento emocional e psicológico, né? Destacando ali, né, o equilíbrio necessário entre o apoio e permitir certas frustrações controladas tem muita importância. Dito tudo isso, assim como Lacan, Freud, Melanie Klein, claro que o Winnicott também teve críticas, né? Então, assim, primeiro, suas teorias trouxeram contribuições muito valiosas para a psicanálise, né? E as principais críticas que ele recebeu com relação às suas teorias é que muita gente acreditava que ela era muito centrada na mãe e na criança. Então, dizendo que ele poderia ter acabado estimado o papel dos outros fatores ambientais na formação do self. Outros teóricos também argumentaram que o Winnicott ele pode ter, de certa forma, também idealizado a figura da mãe e a sua capacidade de fornecer um ambiente perfeitamente facilitador. Então, essas foram, assim, uma das principais críticas que o Winnicott recebeu com relação às suas contribuições para a psicanálise. Mas, apesar disso, né, o Winnicott influencia a psicanálise até hoje. As suas ideias, sobretudo do desenvolvimento emocional, a importância do brincar, a dinâmica de verdadeiro self e falso self, elas vieram para a psicanálise e abriram assim, uma nova perspectiva para a gente entender a saúde mental. Então, seus conceitos de espaço potencial, objeto transicional, eles são pilares para a compreensão do desenvolvimento infantil também. E sim, o Winnicott deixou para a gente um legado muito significativo na prática clínica, né? Que influencia não só o tratamento de crianças, mas também de adultos. Então, os seus insights sobre a importância do ambiente, a relação mãe-criança, continuam até hoje sendo fundamentais para a terapia, não só para a terapia, para educadores, para profissionais da saúde mental. E além da psicanálise, né, as ideias de Winnicott também permeiam outras áreas, como a pedagogia, a arte e teorias culturais. Então, seus conceitos sobre criatividade, autenticidade, desenvolvimento emocional, elas influenciam o modo como várias disciplinas abordam a interação humana, a expressão da criatividade, a formação da identidade. Então, no geral, né, o Winnicott ele é lembrado como um pensador original e humanista, cujas suas teorias, né, sobre a natureza humana, o desenvolvimento emocional, continuam até hoje a enriquecer não só a psicanálise, mas outras áreas de diversas disciplinas também. Para quem tem um interesse em aprofundar os conhecimentos nos conceitos trazidos por Winnicott, vou deixar agora algumas recomendações de leitura. Todos os livros que eu mencionar, o link deles está aqui na descrição justamente para facilitar a vida de vocês. E são links da Amazon, que é onde eu costumo comprar todos os meus livros. E dica, né, para quem já não tem mais espaço para guardar livro em casa, aqui na descrição eu deixei o link do Kindle, que é uma assinatura para você ler livros no formato digital. Só que o link que está aqui dá para vocês testarem por 30 dias. Então, quem já não tem mais tanto espaço para guardar livro físico, assina 30 dias que é de graça. Se não gostou, cancela, não paga nada. É uma maneira para vocês testarem, né, a leitura em formato digital para ver se vocês se adaptam. Eu confesso que prefiro 1000 vezes o livro físico,
mas por conta de espaço eu vou dando uma mesclada entre livro físico e livro digital. Então, o primeiro livro que eu recomendo para vocês é O Ambiente e os Processos de Maturação. Então, esse livro, o Winnicott ele discute o papel do ambiente no desenvolvimento emocional e na maturação da criança. Ele vai abordar nesse livro conceitos como de ambiente facilitador, mãe suficientemente boa, explicando, né, como que eles influenciam a formação do self da criança. Então, é um livro muito legal para a gente compreender a interação entre o indivíduo e o seu ambiente e quais são as suas implicações para a saúde mental. O próximo livro é A Família e o Desenvolvimento Individual. Nesse livro, ele já oferece uma visão mais profunda das relações familiares e qual o seu impacto no desenvolvimento do indivíduo. Então, Winnicott vai explorar as dinâmicas familiares e como que elas afetam a personalidade e o comportamento da criança. Então, esse é um livro bem legal para a gente entender as ideias de Winnicott sobre família, ambiente e desenvolvimento infantil. Indo para o próximo livro, ele se chama Deprivação e Delinquência, que foi lançado, esse livro, exatamente esse link que eu deixei para vocês recentemente. E nesse livro, Winnicott ele aborda o tema da deprivação na infância e o seu potencial efeito no comportamento delinquente, ou seja, ele analisa a importância de um ambiente estável na prevenção da delinquência e discute ali como a deprivação emocional ela pode afetar o desenvolvimento da criança. Então, é uma leitura que eu diria essencial para a gente entender a relação entre saúde mental infantil e comportamento social. Então, para concluir, né, quando a gente reflete um pouco sobre as ideias de Winnicott, a gente percebe o impacto, né, profundo e duradouro que ele deixou para a psicanálise, na compreensão do desenvolvimento humano, suas inovações como a teoria do brincar, conceito de objeto transicional, verdadeiro self, falso self, a importância do ambiente facilitador, vem para continuar a enriquecer a nossa abordagem ao cuidado infantil, à terapia, ao entendimento da saúde mental, e tudo isso também reflete no atendimento na terapia do adulto. Então, o Winnicott ele mostrou pra gente que o ambiente que a criança cresce, né, em especial as relações com os cuidadores lá primários, lá no comecinho, eles acabam moldando de uma maneira assim muito forte a nossa capacidade de se relacionar, de ser criativos, de encontrar um sentido autêntico, né? Então, as suas ideias, né, sobre a importância do brincar na expressão do desenvolvimento emocional abriu assim novos caminhos para a terapia infantil, não só para a terapia infantil, como também para a educação. Educação que eu digo para as escolas também, para a maneira de educar os nossos filhos também. Então, embora suas teorias tenham sofrido críticas, o que é normal, né? Tudo que é novo causa estranheza, causa incômodo. A essência do pensamento de Winnicott abriu um espaço para uma experiência pessoal mais autêntica e permanece vital, né? Então ele deixou pra gente esse legado muito valioso que continua a influenciar, a inspirar profissionais de muitas áreas. Então, eu deixo aqui o meu obrigado para vocês por terem acompanhado esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido proporcionar para vocês uma compreensão sobre o Winnicott. Quem deseja aprofundar o conhecimento, já deixei as indicações de livros. Espero muito que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo para a gente descobrir quais foram as contribuições de Ferenczi para a psicanálise.